Nós estamos chegando aqui na Praça da Matriz, né? É o último lugar que a gente vai falar. Não é sobre esse assunto, mas eu queria só que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a matriz que existia aqui, que a gente falou, comentou. Essa igreja matriz, esse prédio, melhor dizendo, é a quarta igreja, o quarto templo que foi construído em Bariri. Primeiro foi um barracão, depois veio outro que era de sapê, quase completamente, cujo apelido era Pata-choca, por causa do formato que ela tinha. Depois veio a terceira igreja, antes dessa. E essa terceira foi o maior crime que se cometeu em Bariri em termos de conservação de patrimônio histórico-cultural. Porque a igreja era no estilo neogótico, semelhante às igrejas da Europa, parecido com as igrejas, por exemplo, a igreja de Jaú, de Itapuí, de Bocaina, né? É um estilo muito parecido, se bem que a de Jaú é muito mais bonita que essa aqui. Mas então, infelizmente, não deram esse valor. Não foi observado o valor desse prédio e acabou sendo demolido. E nada contra essa igreja, que é maravilhosa, esse prédio de hoje. Mas aquele prédio jamais poderia ter sido demolido. Ali sepultou uma boa parte da história da cidade também. Não só pelo prédio em si, mas pelo que continha dentro desse prédio. Imagens esculpidas e imagens importadas, portuguesas, quatro telas pintadas por pintores famosos do Brasil, né, que desapareceram de uma forma muito horrível. E o sino, o relógio, tudo tem história ali dentro. E infelizmente nada disso foi observado. Ninguém se preocupou com a história, com o valor histórico do prédio. Inclusive ela era mármore Carrara, né, que fala, né? Sim. O altar era inteirinho de mármore branco, mármore Carrara. Sim. E os três eram três altares, né? O altar mor, e depois de cada lado da igreja, do lado direito e do lado esquerdo, tinha outros dois altares também inteirinhos de mármore. Era maravilhosa, simplesmente um monumento mesmo. E o porquê que ela foi demolida, seu Cavim? Aí é o seguinte, na época ela tinha um trinco muito profundo. Nada que algumas barras de ferro e uma bela reforma resolveria, né? Resolveria. Isso, pode ser. Mas tinha um padre alemão que achava que a igreja era pequena e que era preferível demolir e construir outra do que reformar. E infelizmente o povo entendeu que ele tinha razão e então mandou fazer esse projeto, demoliu aquela. Uma coisa que às vezes as pessoas dizem que o culpado foi o padre. A ideia foi dele. Agora, quem consentiu? Quem consentiu foi a população. Sim. Ninguém observou isso. Ninguém se lembrou de história. Ninguém lembrou de quanta coisa o povo de Bariri contribuiu para que mobiliasse, para que colocasse as obras de arte ali dentro. Sim. Isso tudo foi esquecido, né? E infelizmente foi isso. E foi mais ou menos que ano isso aí? Ela foi demolida em 65, 67, né? E a outra já foi sendo construída assim no entorno dela antes de derrubar essa aqui. E ela foi construída também com esse... que aqui em Bariri teve muito esse sentimento de cooperativismo, né? Da população se juntar e fazer. Aqui também foi isso? Também houve isso. E foram feitos, não lembro um número muito grande de rifas de automóveis. Era um por mês, uma coisa assim. Então foi dessa forma, mas foi lento, né? Sim. Lenta a construção. Então foi a população também que cooperou. Entendi. Tinha um livro de ouro, as pessoas mais abastadas da cidade assinaram esse livro de ouro, cada um deu uma quantia. E aí, então tudo que havia nessa igreja, o sino, o mármore, tudo sumiu. O que tem conservado hoje na igreja, que era da igreja antiga? Não tem problema. Somente o sino, o maquinismo do relógio, porque o mostrador era outro, né? E
praticamente isso, se não me engano, a pia batismal e e outras coisas pequenas. Mas a grande maioria, as coisas mais importantes foram destruídas. Os quadros, por exemplo, que existiam, sim, contando assim rapidamente, eram 4 quadros, 4 telas muito grandes. 2 delas tinham aproximadamente 1,5 m, 2 metros de largura, por uns 3 ou 4 de comprimento. Telas pintadas a óleo com a assinatura do J. Carvalho, que na época era um dos maiores pintores do Brasil, era um cearense. Ele mudou-se para Bariri e montou um ateliê para poder pintar os quadros aqui. E essas telas, a mais linda delas era do Anjo da Guarda. E outra era Jesus no Morro das Oliveiras, olhando para a cidade, né? E outras duas, do São Pedro na barca. O que aconteceram com essas telas? Essas telas, essas maiores, por exemplo, elas tinham uma moldura de aproximadamente uns 15, 20 centímetros de largura, dourada, toda trabalhada, lindas. Eu lembro que eu conheci isso muito. Essa igreja foi demolida em 65, 67, eu já era adulto, né? Enfim, como que na época da demolição, tiraram os quadros da parede, quebraram as molduras, pegaram essas telas, enrolaram como se fosse um tapete, uma toalha assim, e levaram para um depósito que a igreja tinha lá na igrejinha. O que ocorreu? Ninguém deu valor para aquilo. Joga esses rolos para cá, um rolo para cá, num dia estenderam para o chão, fizeram pano de chão com as 4 telas. Eu me emociono toda vez que eu conto isso, porque foi um absurdo. Foi um dos maiores, por isso que eu disse que é o maior, não só o prédio, mas o acervo que tinha dentro. O valor que tinha. Imagine você, as telas, o pintor veio do Ceará, montou um ateliê aqui. Aliás, depois que ele acabou todo o trabalho aqui, ele montou um ateliê em Jaú. Entendeu? Então era um pintor, um artista muito famoso para a época, J. Carvalho. E essas telas, o fim delas foi isso aí, viraram pano de chão. Meu Jesus. Arrepia de contar isso, né? E emociona também. Emociona, é verdade, gente. Então esse é um dos sentidos do nosso projeto, é isso mesmo, é que você saiba a história para que ela também não se repita. Sim, exatamente. Né? Você precisa conhecer e valorizar o que é seu, o que é da sua cidade, para que erros como esse não se cometam novamente. Eu costumo dizer o seguinte, Nami, se isso ocorresse hoje, só se passasse por cima do meu cadáver para acontecer algo assim. Sim. Eu teria feito um movimento enorme na cidade e jamais deixado ocorrer isso. Acontecer isso, né? Porque realmente é uma tristeza muito grande. Mas é isso, gente. A gente aproveitou para contar essa história também. A gente está contando outras histórias porque é uma oportunidade que a gente tem de deixar isso registrado. Né? Vai ficar isso tudo no YouTube para sempre, né? Então é uma oportunidade para a gente deixar mesmo registrado toda essa história com um grande historiador que a gente tem na nossa cidade, que é o Mestre Cavinha, né? Vamos lá agora para o nosso último ponto? Quer que desliga? Pode desligar. E chegamos ao nosso quarto e último destino aqui do nosso Jornada pelas Memórias. Um lugar que é realmente memorável, né? De uma dupla sertaneja que foi extremamente importante para a nossa cultura, que é o Leôncio e Leonel. A gente escolheu esse lugar porque eles foram homenageados através dessa estátua, né? Dessa obra. E conta pra mim, seu Cavinha, o senhor era amigo, inclusive, deles. Sim. Também. Como que foi? Eu tive a honra, a felicidade, a emoção de ser muito amigo deles, né? É uma amizade que já veio com o meu pai. Meu pai amava música sertaneja e a ligação do meu pai com eles começou quando meu pai ainda era criança. Meu pai morava no sítio, a família dos meus avós eram colônios de uma fazenda, melhor dizendo. E na mesma colônia, no lado da outra casa, a casa mais próxima, moravam os pais do Leôncio e Leonel. Então esse foi o contato primeiro que eu tive com eles. Por quê? Depois que eu tive farmácia, a família passou a gastar comigo também. Inclusive a mãe, eu tive o prazer de conhecer a mãe do Leôncio e Leonel, com cabelo branquinho, parecia neve, e uma senhora muito simpática, e a gente conversava muito ali na farmácia. E a minha amizade então passou a ser mais forte com o Leôncio e Leonel e com todos os seus descendentes até hoje, né? Com o Laudecir, com o Claudenir,
A viúva de um deles, até hoje, quando me encontra, a gente se abraça. E, enfim, é uma amizade muito boa. Mas isso é o importante de tudo foi o que eles significam para a música sertaneja, né? Brasileira, pode-se dizer. Não vamos falar assim de Bariri, não, e nem do estado de São Paulo. Sim. É do Brasil. É uma dupla tão importante, guardada as devidas proporções, como o Tonico e Tinoco e outros tantos, né? E o Leôncio e Leonel, eles tiveram uma fase assim de tanto progresso, de tanta fama, que eles chegaram a cantar até em alguns países da América Latina, aqui no sul do Brasil. E eles não tinham nem data para agendar shows. Eles realmente foram muito importantes, né? E os dois nascidos em Bariri. E depois de um certo tempo, já com uma certa idade, eles voltaram, que nessa época que eu estou dizendo, eles não moravam aqui. Depois de uma época, eles voltaram a morar aqui na cidade. E foi bom eu ter lembrado da farmácia, sabe por quê, Noemi? Só para vocês verem a importância de Leôncio e Leonel. Eu não sei quantas vezes eu atendi pessoas de fora que chegavam até a farmácia, deixavam seu carro em algum lugar, e iam na farmácia, que farmácia é sempre um ponto de informação, né? E exatamente comigo que conhecia tudo, né? Então o que acontece? Essas pessoas vinham de fora, São Bernardo do Campo, São Paulo, do Paraná, vinham pessoas aqui que queriam informação onde moravam Leôncio e Leonel, que eles queriam conhecê-los pessoalmente. Isso estou dizendo na década de 80, né? Vejam vocês a importância, eles ficaram tão famosos que tinham pessoas que saíam da sua cidade, dos seus estados, para vir a Bariri para conhecer pessoalmente Leôncio e Leonel. Então, eles colocaram o Bariri no mapa sertanejo também. Eu tenho um livro, não me lembro o nome do autor agora, que cita a dupla, né, e letra de uma ou duas músicas que eles cantaram também, né, de Leôncio e Leonel. E, enfim, eles foram homenageados com essa estátua que está aqui, com esse monumento, né? Mas eles mereciam muito mais. Eu tenho certeza absoluta, se um dia nós tivéssemos um museu, aliás, eu já conversei uma vez com um deles, não sei se com o Claudecir ou com o Claudenir, há muito tempo atrás, que eles têm muita coisa, eles têm as roupas, os instrumentos, os LPs com as capas, né? As roupas, as vestimentas que eles tinham, né? Faz um bom tempo isso, mas eles até doariam para que no museu se colocasse uma parte a história de Leôncio e Leonel. Assim como tem aqui perto, né, Brotas, São Manuel. Sim. Em São Manuel tem um museu Tonico e Tinoco. Também Tonico e Tinoco também doaram muita coisa para esse museu. É uma coisa que fica assim um pouco no ar, mas é algo que pode se pensar futuramente. Sim, exatamente. Uma homenagem mais robusta, mais merecedora pelo tanto que essa dupla fez, elevando não só o nome deles, mas elevando o nome da nossa cidade. Você viu o que eu disse ainda há pouco, pessoas de outros estados vinham aqui e queriam conhecer pessoalmente Leôncio e Leonel. É verdade. Então, para nossa cidade, Bariri, ela tem um grande celeiro musical. Né? Principalmente a caipira, a viola. Nós temos um grande celeiro aqui. Eu tenho mais de 200 letras de artistas baririenses, de compositores baririenses de Itaju, de música sertaneja, que foram gravados pelos maiores artistas da música sertaneja do Brasil. Sim. Chitãozinho e Chororó, eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa na cidade, nem que seja bangaló. Esse é de um compositor aqui, que morou aqui em Bariri. Olha Ele fez a sua vida aqui. E tem uma história interessante, acho que dá para contar? Dá, é rapidinho. Pode contar. Quinzinho Procópio era o nome desse compositor. Ele amava morar no sítio, nas fazendas, no campo, no deserto, como ele falava. Deserto. Não era nem deserto, era deserto. Né? E ele gostava de morar dessa forma. Mas a família, a esposa e os filhos, não, queriam mudar para a cidade. Né? E forçavam, mas ele não queria de forma alguma. Até que num dia, numa discussão entre eles, acho que a esposa e mais ele junto, a esposa forçando ele a mudar, ele disse uma frase que ficou marcada nesse início. Ele disse para ela assim: eu não troco o meu ranchinho amarradinho de cipó
para uma casa na cidade, nem que seja bangalô. O que era bangalô? Bangalô era um modelo que tinha na época, uma varandinha na frente, ainda em Bariri ainda tem algumas aí. E esse bangalô queria dizer uma casa bonitinha. Então ele não trocava o rancho humilde do sítio, do deserto onde ele morava, nem que fosse para morar naquilo, né? Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó para uma casa na cidade, nem que seja bangalô. Aí ele saiu dessa discussão, isso quem me contou foi um sobrinho dele. Ele saiu dessa discussão, sentou numa determinada sombra lá no sítio onde ele morava e saiu essa música. Olha só. Foi assim como... E hoje a composição está na mão de outro, né? Tá A única coisa que mudou foi a melodia, mas a letra é do Quinzinho Procópio. Porque, na verdade, nós tínhamos essa atmosfera muito forte Muito rural, forte, né? muito forte. O senhor uma vez me contou a infância do senhor, como que era, Sim, né? sim. Que aqui era, na verdade, gente, Bariri era muito bonito naturalmente. Naturalmente. Né? Com mata, né? Mata riachos, nativa. E tinha bastante rios, né? Exato, cortado por vários córregos, né? Tinha o da rodoviária, Da rodoviária. ali perto, tinha o sapete. Várias. Isso. E aqui as pessoas eram livres, Era rural, né? Era exatamente rural. Né? Então nós tínhamos essa atmosfera mesmo. O que está acontecendo? Mas é isso, gente. Isso, desliga ele. Aí. Desculpa, gente, continuando. Continuando, não tem problema. E só pra gente finalizar, seu Cavinha, essa estátua, esse monumento foi feito quando? Ele veio quando pra cá? O senhor sabe me dizer? Eu acho que no começo dos anos 2000. Eu não tenho bem a data, é recente. No começo dos anos 2000. E foi um artista de Ribeirão Preto que fez esse Inclusive não tem assinatura, nada. Não tem né? nada. Não. Indicando. Infelizmente não tem nada. É isso. Inclusive está precisando de conservação já, Sim. né? Mas é isso, gente. E esse é o final do nosso projeto Jornada pelas Memórias. Quer acrescentar mais alguma Só coisa? acrescentar a respeito deles. Sim. Com certeza eles merecem, essa dupla, merecem pela difusão do nome de Bariri e da música sertaneja, raiz do Brasil, do estado de São Paulo e do Brasil. Eles merecem uma homenagem muito mais suntuosa, maior. Muito maior. Exatamente. Quem sabe a gente consiga um dia, num museu, colocar o acervo que eles têm guardado. É verdade. Fica aí um sonho pra gente, pra cidade, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso projeto, né? Em formato de vlog, é mesmo para ser dinâmico, mesmo para ser improvisado, que esse é o sentido, né? Pra gente fazer o trajeto mesmo, como se a gente estivesse Conversando, fazendo a pé, passeio, conversando, passeio. Agradecer de coração, muito, 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 nosso companheiro, nosso parceiro aqui, o Cavinha, que é curador do museu, essa pessoa fantástica que a gente tem aqui em Bariri, sempre nos ajudando. Eu costumo dizer, eu já disse para você mais de 1000 vezes, eu estarei sempre, sempre à disposição, enquanto Deus me der vida, e eu espero que muito tempo, porque de que adiantaria para mim, Noemi, ter adquirido todo esse conhecimento e guardar para mim? Por isso que eu digo, eu que agradeço a você, me dar essa oportunidade de mostrar para todo mundo o que significa a nossa cidade, o amor que eu tenho para a nossa cidade. É um amor que deve ser transferido para cada um, para que a gente respeite mais a nossa cidade. Com certeza. Aqui nós nascemos e eu nasci aqui e aqui eu quero ficar. É verdade. Só contar um episódio, na verdade, pessoal meu. Quando eu cheguei aqui em Bariri, eu estranhei um pouco, né? A gente veio de Jaú, eu estranhei um pouco Bariri, era muito diferente de Jaú, mas eu comecei a gostar da cidade a partir do conhecimento da cultura daqui. A cultura daqui é muito rica e ela tem muita história, ela tem muitas coisas, muitas joias, né? Que a gente fala, que tem que ser, né, nossa obrigação, tem que ser mostrada. Mostrar para vocês. Para que cada um ame mais a terra que nasceu, tenha mais conhecimento. Então é muito importante. Por isso esse projeto que a gente está fazendo é um vídeo que vai ficar para sempre no YouTube, né? As pessoas vão poder consultar. E essa é a nossa parte, nós estamos fazendo nossa parte para a cultura sem dúvida. Aqui na cidade. Eu agradeço se você assistiu até aqui. Beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço para todos.